Será que você ainda é escravo e não está percebendo? Meu nome é Rafael Moreno, eu sou médico psiquiatra e eu vou mostrar para vocês hoje sobre a história do trabalho baseado no livro Ócio Criativo do Domênico De Masi, e vocês vão conseguir analisar em que momento da história o teu trabalho está inserido e em que momento da história você está localizado em cima do trabalho que você vem realizando atualmente. Se a gente for pegar ao longo da evolução, enfim, da história do ser humano, a gente vai ver que no início, lá na pré-história do ser humano, não tinha trabalho. Ó, fulano, eu tô acordando aqui, amanheceu aqui, não tem tigre de dente de sabre aqui na rua, e eu vou dar uma volta ali, vou fazer a minha oficina, vou coletar uma coisa para vender. Não se tinha isso. Eram todos caçadores-coletores, as mulheres principalmente coletoras, os homens principalmente caçadores. Enfim, ficava nisso, acordava, ia lá procurar comida, e aí depois voltava, comia, se fazia lá um banquete, tinha que se comer tudo que se podia, já que a gente não tinha supermercado, esse tipo de coisa. E depois aí ficavam aí, enfim, construindo as casinhas, enfim, ócio, que seja, mas a gente não tinha um trabalho estruturado. Quando é que surgiu o trabalho? Foi quando a gente entrou na era da agricultura, quando surgiu a agricultura. Dentro do livro Ócio Criativo do Domênico De Masi, ele acredita que é a mulher que inventou a agricultura e o homem que inventou a pecuária, em função de facilitar a vida, em vez de sair para caçar, para coletar, se descobriu formas de, vamos aqui cuidar dos bichinhos, dos mais mansos aqui, vamos selecionar, e aí também vamos plantar umas sementinhas aqui, a gente não precisa sair correndo aí e vai ter comida sempre pra gente. E assim surgiu a agricultura e assim surgiu a pecuária. E segundo também o livro, a sociedade caçadora-coletora era matriarcal, a mulher que mandava nas coisas, e mudou para esse patriarcal na época rural, onde o homem acabou assumindo esse papel, e é uma coisa que a gente vê até hoje, ainda uma sociedade ainda muito patriarcal. A mão de obra na época rural, ela foi basicamente escravidão. Foi nesse período em que surgiu a escravidão. Na época do caçador-coletor não se tinha escravidão porque não se tinha trabalho, mas nesse momento em que começou essa questão de dominar povos para trabalhar principalmente na agricultura e também na elevação dos templos, na forma de criar os templos. Foi nessa época que a criação de templos evoluiu muito, e existe também no livro que a gente vê Sapiens, o nome do livro é Sapiens, do Yuval Harari, aonde a agricultura teve um papel primordial, um papel fundamental na elevação dos templos, aonde as pessoas faziam a produção ao lado dos templos para evitar com que as pessoas tivessem que se deslocar muito, procurar comida, e isso dificultaria na criação dos templos. No momento que tem agricultura ali, o pessoal vai lá, come arroz, come trigo e vai e continua produzindo sem essa necessidade de perder tempo procurando comida. Então nessa época que aconteceu também o excesso de produção, também estimulando o comércio, e aí surgiu também a questão de um comércio um pouco mais estruturado, surgiu a moeda, um monte de coisa surgiu nessa época, mas ainda era basicamente o trabalho escravo. E aí lá no século XII, mais ou menos, que surgiu a era industrial, surgiram as primeiras indústrias. Foi a primeira vez onde o homem viu que a máquina podia substituir ele. E aí surgiram as pequenas indústrias, e logo isso foi se intensificando, e hoje temos as grandes indústrias e tudo. Então o que tinha nessa época? Muita quantidade. A indústria fez com que aumentasse ainda mais a quantidade. A gente conseguiu também ter muita quantidade, mas também tinha que ter muito consumo. Aí que surgiu o tal do consumo em massa. Aí surgiu também a questão da propaganda, das pessoas consumirem as coisas mesmo sem precisar. Foi nessa época que começou a surgir em cima, principalmente do marketing, que precisava estimular que as pessoas consumissem esse excesso de coisa. Nessa época junto também surgiu a tecnologia, surgiu o tal do purgatório, né, segundo o Ócio Criativo, onde a igreja viu uma forma de conseguir acumular essa grana que estava sobrando, aonde criou-se o purgatório, aonde não existia mais só o céu e o inferno, existia um meio termo onde o indivíduo ia lá para ver se ele ia para o céu ou inferno, e se ele comprasse lá os precatórios lá com a igreja, ele ia tranquilo lá para o céu sem problemas. Então foi uma forma aí, segundo o livro Ócio Criativo, de capitalizar a igreja, né? Lembrando que eu não sou de nenhuma religião, não defendo nenhuma religião, também respeito todas, isso eu estou repetindo o que está escrito no livro, tá? Não vamos ficar me pedalando aí, por favor. Nessa época, então, da Revolução Industrial, dessa era industrial, surgiu também o tal do emprego,
onde o indivíduo tinha que cumprir uma carga horária em troca de um determinado valor. Foi nessa época que surgiu o emprego. E esse tipo de emprego é o que predomina ainda no momento atual. A maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo tem empregos muito semelhantes ao que aconteceu na era industrial. Você tem que cumprir carga horária, se você faltar você não ganha, se você faltar você tem risco de perder o seu emprego, você recebe punições, tá? Você também, no caso, tem um salário que você recebe um dia específico da semana, você tem que trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, que seja, existe pré-determinada a tua carga horária. Isso é muito específico do emprego nessa época industrial, tá? E isso faz com que o emprego domine a tua vida. Você tem que acordar a tal horário, todo mundo tem que acordar a tal horário, todo mundo tem que ir em determinado horário para o trabalho, trânsito, todo mundo tem que almoçar em determinado horário, todo mundo tem que dormir em determinado horário, todo mundo tem que ficar livre em determinado horário, todo mundo só pode ver os filhos em determinado horário. Então tudo isso que a gente vê hoje em dia, que provavelmente você também vive esse mundo industrial, foi criado há muito tempo atrás. Ou seja, a gente tem que repensar se a gente tem que manter nisso, tá? Se a gente não tem que poder a possibilidade de fugir um pouquinho disso, ter liberdade. Por que acontece? O emprego é digamos que uma pequena evolução da escravidão, onde o indivíduo não tinha salário, também tinha que cumprir uma carga horária. Mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns números que faz repensar se realmente o emprego não é uma escravidão assalariada. Então, na época da escravidão, cada pessoa livre tinha em torno de 7 a 8 escravos, tá? Mais ou menos o que hoje tem um pequeno empresário, médio empresário, também tem de 7 a 8 funcionários por aí. Então já vão vendo algumas semelhanças em relação ao homem livre, ao empregador hoje, o empresário, tá? E horas de trabalho, vamos mostrar para vocês uma coisa aqui. Os escravos das Antilhas trabalhavam 9 horas por dia, certo? Os condenados ao trabalho forçado trabalhavam 10 horas por dia. E na Revolução Industrial, os operários das indústrias, das fábricas, trabalhavam 16 horas por dia. Ou seja, quando entrou a era industrial, o tempo de trabalho aumentou em relação à época da escravidão, da época rural. Então vocês vejam que piorou a situação em termos de carga horária de trabalho. E várias modificações acabaram acontecendo também. A gente teve uma desestruturação total da família, onde o homem e a mulher tiveram que se ausentar de casa, e aí se criaram os locais, os espaços para se criar as crianças. Se surgiu aí a necessidade também de deixar as crianças no colégio, mesmo de forma precoce, indo contra totalmente as teorias psicológicas do apego, dessa necessidade da mãe ficar com a criança, né, no início da vida, tá? Hoje a gente bota as crianças com 6 meses, 4 meses, às vezes numa creche. Isso vai totalmente contra as teorias psicológicas de que a gente precisa de um tempo maior da mãe com a criança ao longo da vida, tanto que em países desenvolvidos já fazem aí a questão do período de licença maternidade muito mais estendido. Mas vejam que tem muita influência da indústria. E criou também nessa época o colégio, onde as crianças tinham que ser preparadas para trabalhar. Hoje a gente tem ainda no processo de colégio um processo muito ainda em série. A gente tem séries, a gente tem anos. Assim como uma produção em série, a gente tem nos colégios em série. Primeira série, segunda série. Não foi bem na segunda série, fica na segunda série. Tá? A mesma coisa que uma indústria de fábrica. Então várias coisas que a gente viu que estão acontecendo hoje surgiram na era industrial, e é importante você estar ligado aqui para criticar, para ter um pensamento crítico em relação a isso. Será que é isso que realmente eu quero, se eu não posso buscar uma outra alternativa? E qual que é a alternativa para esse trabalho? Hoje nós estamos numa era chamada pós-industrial, tá? Que ela começou a partir de 1950. Contudo, não é todo mundo que se encontra trabalhando como um indivíduo na era pós-industrial. Ainda tem pouca gente trabalhando, cada vez mais, mas ainda não é todo mundo que está trabalhando como pós-industrial, certo? Lembrar que na história a gente não vai ter assim, todo mundo muda o estilo de vida, tá? A gente ainda tem pessoas na Terra que são caçadores-coletores. A gente, infelizmente, ainda também tem escravos aqui em alguns países. Até no Brasil a gente tem escravos ainda. A gente tem muita gente na era industrial. Acredito que a maioria do mundo ainda esteja trabalhando totalmente nesse formato de era industrial,
provavelmente a maioria de vocês que está assistindo o vídeo também trabalha na área industrial e alguns estão nessa questão pós-industrial. E é isso que vai ser o conteúdo do próximo vídeo que eu vou falar para vocês, fiquem atentos, que eu vou lançar em breve o próximo vídeo falando como é que é esse novo trabalho. Será que você não se interessa em largar, mudar o seu estilo de vida, o seu emprego, que você não está triste, que você não tá feliz, está triste, está angustiado, tem que trabalhar 5 dias, descansar 2, tudo controlado pelo trabalho, pegar aquele trânsito imenso, tem que fazer meu deslocamento, ficar 2 horas no trânsito por dia, pelo amor de Deus, certo? E é isso que eu vou falar no próximo vídeo. Curtiu esse vídeo aqui? Por favor, se inscreve no canal, vê lá meu Instagram, vê meu Facebook, meu nome é Rafael Moreno, médico psiquiatra, e vou estar falando com vocês aqui sobre trabalho para vocês quebrarem a cuca, para repensar o seu trabalho.